Amém? Amados irmãos e irmãs, também queridos amigos que nos visitam, nós estamos aqui para mais uma conferência regional, realizado aqui no local número 5 da igreja que está em São Paulo, no bairro São Miguel Paulista. Aleluia! Como nós fazemos nas conferências regionais, é sempre aplicar a palavra atual que o irmão Pedro tem falado ultimamente. Para nosso viver, para nossa prática, é importante essas palavras serem mastigadas, mais ruminadas, né? Graças ao Senhor por esse título, os dispensadores da graça de Deus. Significa, irmãos, que não somos apenas receptores dessa graça de Deus. Sim, é verdade, todos nós recebemos essa graça de Deus. Portanto, todos nós fomos salvos pela graça. Entretanto, o encargo da mensagem é que não podemos receber e guardar para nós. Precisamos fluir essa graça para os outros, ou dispensar essa graça rica de Deus para os outros. Mas não foi tão fácil para Deus. Vamos olhar um pouco a história na Bíblia, né, na palavra. Nós sabemos que Deus, né, antes de criar os céus e a terra, Ele era o único absoluto no universo. Portanto, Ele é a única verdade e também a realidade de todas as coisas. Aleluia, por nosso Deus. Então, já logo de largada, quero dizer que muitos no mundo pós-moderno querem relativizar Deus, né? Deus não é tão absoluto assim, é relativo. Não. Gostaria de afirmar para vocês que Deus é real. É absoluto. Ele não muda. Ele é imutável. Tá? Então, falado desse ponto, né, não vai me dizer que é relativo. Nada disso, tá? Então, vamos lá. Então, Deus criou o homem, não é verdade? E antes de criar o homem, Deus colocou este homem, quer dizer, depois da criação do homem, Deus colocou, né, este homem num jardim do Éden. Está no capítulo 2, né, versículo 9, né, versículo 8 primeiro. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E seguindo, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Mas, além disso, Deus cuida de tudo, mas Deus também cuida do espiritual do homem. Aqui disse, também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para mim, eu acho que Deus é muito complicado. Eu desejaria colocar apenas a árvore da vida e tirava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque essa árvore do conhecimento do bem e do mal nos trouxe muito problema, né? Até hoje nos traz problema. Mas, irmãos, nós temos que entender que nosso Deus é grande demais. Ele é enorme, é grande, Ele é imenso, Ele não liga para essas coisas, né? Aleluia. Mas de qualquer maneira, Ele deu a liberdade para o homem escolher. Nós chamamos de livre-arbítrio, para que o homem espontaneamente escolhesse ou a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se escolher a árvore da vida, está escolhendo o próprio Deus. E Deus é vida. Agora, se escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, infelizmente, né, está escolhendo o opositor de Deus. Né? Justamente o opositor de Deus, né?
Mas então tudo bem. Mas antes da escolha do homem, Deus parece que na sua presciência, ele já sabia, já anteviu que esse homem ia cair, né? Por isso que no versículo 10, olha só que maravilha, né? E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Se você não tem um contexto, né, da queda do homem, você vai perguntar, por que esse jardim saiu um rio, e esse rio repartia-se em 4 braços, né? Na medida que a gente vai contando, você vai ver que é muita sabedoria de Deus, né? Então, esse rio, ele saía do Éden, ele se repartia em 4 braços. 4 significa o número do homem. Número da criação é 4. Nós temos 4 ventos, né? Temos 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, o número 4 é a criação. Entretanto, quem é o representante máximo da criação? É o homem. Portanto, o número 4 também é o número de homem. Então, isso significa que esse rio, com seus 4 braços, ele vai e alcança todo o planeta Terra. Amém? Em todas as direções, não importa onde você está. Você está longe de Deus, você está no sul, Deus vai lá, manda um braço lá para te alcançar. Você está no norte, Deus vai lá, manda esse braço para te alcançar. Não adianta fugir de Deus. Deus vai te pegar. Aleluia. Graças a Deus, né? Aí, irmãos, capítulo 3, ele narra a queda do homem, né? O homem, infelizmente, fez uma escolha errada, né? Fez uma escolha errada. Escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. É justamente a árvore que representa o próprio inimigo de Deus, que é Satanás, né? Então parece que Deus levou uma derrota, não é? Uma derrota enorme, né? Mas, irmãos, parece, tá? Só parece, mas não é. Vou contar para vocês. Então, o homem caiu. Então, no versículo 23 de capítulo 3, ele disse: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de livrar a terra de que fora tomado. Então aqui o homem pecou, né? Pecou, e então ele não podia mais permanecer no jardim do Éden, porque ele então pecou contra a glória de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. Portanto, o homem está destituído, né, da glória de Deus, então não pode permanecer no jardim do Éden. Então Deus, o homem foi expulso, versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem aqui foi expulso do jardim, e Deus imediatamente mandou fechar o acesso para a árvore da vida, para que o homem não comesse da árvore da vida, vivesse como Deus, né? Então Deus fechou esse caminho. Então esse caminho é guardado por 3 elementos. Primeiro, o querubim. O querubim sempre representa a glória de Deus. Então o homem agora está destituído da glória de Deus. Segundo ponto, a espada. A espada representa a justiça. O homem também está em falta com Deus na questão de justiça. E também a espada que se revolvia, no texto mais claro, mais original, diz assim, que é uma espada com fogo, uma espada flamejante, né? Flama é o fogo. Então fogo significa a santidade de Deus.
o homem também está devendo essa santidade de Deus. Portanto, ele não tem mais posição para permanecer no jardim do Éden. Bom, aí, então, o caminho mais triste de tudo é que o caminho para a árvore da vida está fechado. O homem não tem mais acesso à árvore da vida. E por quê? Porque daí o homem, quando pecou, ele se desconectou de Deus. Ele estava conectado com Deus, mas por causa dessa queda, pela escolha que ele fez e pela desobediência à palavra de Deus, ele então ficou desconectado de Deus. Portanto, a consequência é que ele não pode ter mais acesso ao próprio Deus, representado pela árvore da vida. E agora, hein, irmãos? Vamos embora então, né? Tá tudo perdido mesmo, não tem mais o que fazer com esse homem, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler um versículo em Romanos capítulo 2. Nós vemos aqui no capítulo 1 de Romanos, versículo 18 até 31, se você ler, você vai ver em que condição a pessoa estava, né? A pessoa está totalmente fora de Deus, totalmente na mentira, porque o pai deles agora é o Satanás, é o pai da mentira, né? É o próprio engano. Mas aqui, versículo 2, de capítulo 2 de Romanos, aqui diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então eu vejo a justiça humana é assim, né? Um julgando o outro, né? Mas ele mesmo pratica essas coisas, né? Então não tem como, né? Então, mais versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ó Senhor Jesus, então o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Essa verdade é formada por justiça e por santidade. Então, contra essas coisas, né? A verdade, contra os que praticam tais coisas. Então todos nós seremos julgados, né? Então, e Deus é muito reto, ele julga de acordo com o que ele é, a sua própria pessoa. Ele é a própria realidade, ele é a própria verdade. Então o julgamento dele é segundo ele mesmo. Aleluia. Aí vamos ver. Então o homem está perdidão, né? Não tem jeito mais. Mas graças a Deus, oh Senhor Jesus, graças a Deus. Em Efésios capítulo 2, né? Nós sabemos disso. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha, segundo o primeiro curso deste mundo. Ó Senhor Jesus, né? A gente andava na outrora segundo o curso deste mundo. Estávamos totalmente perdidos, né? Segundo o príncipe da potestade do ar. Significa que este mundo no qual andávamos no seu curso, tinha alguém mandando. Esse alguém é o príncipe, né, da potestade do ar. Ele está nos ares ali, né, fazendo o seu trabalho sujo. Também, né, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Você confessa comigo que você andava outrora assim? No passado andava isso. Ninguém é melhor que o outro, tá?
Todo mundo tá incluído nisso. Também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes de ganharmos o Senhor, nós éramos filhos da ira. Não interessa que você é um pouquinho bonzinho ou um pouquinho malezinho, né? Mas todo mundo estava incluído dentro do filhos da ira. Não tem como escapar, né? Como também os demais, né? Mas versículo 4 é maravilhoso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Aleluia! Vamos ver primeiro o versículo 4. Aqui diz: sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, irmãos, nós estávamos numa situação, narrado aqui de versículo 1 a versículo 3, totalmente terrível, né? Mais do que terrível, deplorável. Além de muito pior do que precário, estávamos deplorável, não merecemos nada, nenhum amor de Deus, nem a graça, inclusive a graça não nos alcançava. Puxa vida, nem a graça nos alcançava. Aí, graças ao Senhor pela grande amor de Deus. O grande amor de Deus tem um recurso a mais. Tem um recurso a mais. E esse recurso a mais que nos salvou. E esse recurso a mais é a misericórdia. Oh Senhor Jesus. Então, misericórdia foi lá, né, aonde a graça não alcançou. Misericórdia esticou mais ainda o braço ali e pegou a nossa mão assim, ó, trouxe para cá. Aleluia! Aleluia! Por causa do grande amor com que nos amou. Você não imagina esse grande amor que Deus te ama, que você é amado de Deus. Oh Senhor Jesus. Só que esse grande amor, né, enviou essa misericórdia, um recurso extra do amor de Deus, para nos trazer para onde? Para a graça. Amém. Porque no versículo 5, parte B, disse: pela graça sois salvos. Então, de qualquer maneira, quem nos salvou é a graça. Amém? Amém? E assim, falando, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo, quando escreveu aqui no capítulo 2 de Efésios, ele já tinha na sua mente que Cristo novamente abriu o caminho para a árvore da vida. Lembra que estava fechado? Bem guardado pela glória de Deus, pela justiça de Deus, pela santidade de Deus. Não havia nenhuma chance de homem voltar a ter acesso. Mas aqui disse, ele nos deu vida. Se Ele deu vida, essa vida é vida de Deus. Amém. Significa que nós tivemos novamente acesso à árvore da vida. Amém. Oh Senhor Jesus, graças ao Senhor. Com Cristo, né? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está aqui, não está? Estou vendo todo mundo aqui, né? Mas a Bíblia diz que você está sentado, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Como você vai perceber isso, irmãos, né? Falando a palavra, imersão, entrando na esfera, você vai levar para outra dimensão. E essa outra dimensão é assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Aleluia, graças ao Senhor, né? Aí, agora vamos ver a história de como tivemos esse acesso aí, né? Vamos para João capítulo 1. João capítulo 1, né? João capítulo 1. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse Verbo é o mesmo que é palavra. Amém? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora convido todos para ir para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos parar um pouquinho, vamos devagar. Aqui fala, e essa palavra que é o Verbo, essa palavra se fez carne. Carne não é um termo bom, não é? Carne é um termo negativo, mas ele se fez carne. Mas nós sabemos que na carne dele é sem pecado. Amém? Então ele se fez carne por causa de nós. Então, irmãos, e lembra aquele rio que saía do Éden, né? Quando então ele foi em 4 braços, e quando o homem pecou, o caminho para a árvore da vida foi fechado, né? Então o homem não tinha mais acesso. Então, mas Deus já previa esse rio com 4 braços. Para quê? Para, não sei como dizer, é que Deus é que foi atrás da gente. Você percebe isso? É Deus que foi atrás da gente, para nos trazer de volta a Ele. Por isso que Ele enviou seu próprio Filho. Amém? Que diz assim, 14 diz, né? Fez carne e habitou entre nós. Quem é esse que habitou entre nós? É Jesus Cristo, não é? Então, quando ele veio, ele trouxe então a graça e a verdade. Aqui disse cheio de graça, cheio de verdade. Então, naquela época, quem olhava para Jesus, quem estivesse perto dele, fluía dele cheio de graça. E fluía dele também cheio de verdade. Não é? E não só isso, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quais são as coisas que o homem decaiu, quer dizer, ele ficou desfalcado, ficou faltando, ficou destituído? Não era glória? Amém? E cadê a justiça e a santidade? Está na verdade. Né? Na verdade é justiça e santidade da verdade. Vocês se lembram desse versículo? Não é? Justiça e santidade procedentes da verdade. Então você tem aqui a glória, você tem a justiça e você tem a santidade. Deu certo ou não deu, José? Certinho, né? Rapaz, o homem agora tem acesso à árvore da vida. Oh, Senhor Jesus! Então vamos lá, né? Bom, primeiro eu vou pedir pro Isaac Martins, tá aí? Colocar para mim a figura do Deuteronômio capítulo 8. Tá aí já? Não, isso aqui é Ezequiel 47. É o Deuteronômio. Aí, né? Tá certinho, né? Tá, eu não vou ficar olhando para trás, que dá dor de pescoço. Vocês olham para mim, tá bom? Olha, ali você vê que existe um manancial profundo, não é? Profundo, né? É inacessível ao homem. O homem não tem acesso nenhum.
Isso era Deus, né? Antes de enviar seu filho. Deus era inacessível ao homem. O homem não tinha acesso nenhum a Deus. O homem está perdido. E Deus querendo entrar no homem, também não tinha como. Sim. Tá vendo? É aí que aconteceu. O verbo se fez carne. Então agora, nós temos uma fonte. A fonte é o Filho, não é? E a fonte brota de onde? Da superfície, não lá no profundo. Ele traz essa água até a superfície. E estando na superfície, agora o homem tem acesso, né? Não é verdade? O homem tem acesso. Só que tem um porém. Se você quer ter acesso a essa água, ter acesso ao próprio Deus, dessa graça, você tem que viver naquela época. Né? Não é verdade? Que ele estava em seu corpo, estava na carne, em seu carne. Então ele era o próprio Deus, né? Cheio de graça e de verdade e cheio de glória, certo? Então para você experimentar isso, ter acesso a isso, você tem que ser contemporâneo a ele. Mas irmãos, nós não podemos fazer isso. Nascemos na época errada. Deveríamos nascer na época de Jesus, não é? Para ter acesso aí, essa fonte da superfície. Mas graças a Deus, nosso Deus pensa em tudo. Não deixou nenhum furo. Ó Senhor Jesus. Aí você vê que tem o ribeiro. Essa fonte foi fluindo e se tornou um ribeiro. E ribeiro, ele corre, ele alcança você. É igual esses braços do rio. Te alcança, onde você estiver, ele alcança. Não é maravilhoso? É glorioso isso. Deus quer te alcançar. Aleluia. Então explicado aí, né? Capítulo Deuteronômio capítulo 8, né? Aí vamos avançar, né? Aí, irmãos, Deus é cheio de graça. E essa graça, quando vem para nós, irmãos, ele quando flui em nós, ele não apenas, ele traz o próprio Deus para nós. Mas o que Deus é para nós? Deus, quando ele chega até nós, ele traz ele mesmo, os atributos divinos, tá? Os atributos divinos que são Deus é amor, Deus é luz, Deus é glória, que mais? Deus não. Deus é verdade, né? Deus é justiça. Vamos parar por aqui, né? Senão vai... Não, esses são os atributos divinos. Mas essa graça, como é o Senhor Jesus Cristo, ele também, né, traz a humanidade dele para nós. E a humanidade de Jesus é aquela humanidade que elevou as virtudes humanas. Entende? Então tem atributos divinos e com a humanidade elevada de Jesus. Não é? Então, por que digo virtudes, né? Por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo. Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele disse: 7 vezes? Para o limite do Pedro é 7 vezes, né? Para mim é um limite muito bom, né? Não sei se eu consigo isso, né? Mas o Senhor disse por Pedro: não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Olha quanto. Você consegue isso? Não consigo. Deus é amor. Então, portanto, que quando essa graça chega para você, ele traz, né, essas virtudes humanas elevadas por Jesus. Não é legal isso? E também essa graça traz, como está em Efésios 1:3,
Efésios 1:3, né? Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Antes, não, você podia ler esse versículo, que para você é uma utopia, não é? Mas agora que temos acesso à graça, amém? Então temos acesso a essas coisas, a bênção de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus não faz nada sem Cristo. Tudo é por meio de Cristo. E por Cristo hoje nós temos acesso a essa toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Bom, vamos para João 4, aí vamos ver mais a prática agora, né? Em João 4, o Senhor encontrou com uma mulher samaritana, né? Então o Senhor pediu água para ela, né? Aí o Senhor falou para ela: se você beber dessa água, você tornará a ter sede. E essa mulher começou a argumentar com o Senhor: como você vai tirar água daqui? Você não tem nenhum balde, né? E o poço é fundo, né? Aí o Senhor falou para ela e tal. Aí o Senhor descobriu uma coisa, irmãos, que ela tinha 5 maridos e divorciou dos 5, largou dos 5 e está convivendo com o 6º, que não é marido ainda. Olha só que situação. Isso mostra a sede do homem. Amém? A sede do homem sem Deus. Então nunca vai saciar, nunca. Sem Deus você nunca saciará, nunca estará satisfeito, sempre quer mais, né? Então o Senhor Jesus falou para ela: se você beber desta água que eu lhe der, olha aqui no versículo 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, não só bebemos dessa água que é Ele mesmo, essa graça que foi dele, mas também Ele coloca essa fonte dentro de nós, não só para matar nossa sede agora, mas agora temos uma fonte dentro de nós para nunca mais ter sede. Amém. Não é bom, irmãos? Ó Senhor, para nunca mais ter sede. Então nós temos essa fonte. Quem recebe a graça tem essa fonte a jorrar dentro de si para a vida, para a vida eterna. Amém. Agora ficou fácil, né? Então vamos para o capítulo 7 de João, né? Agora ficou fácil, né? Senhor, ó Senhor Jesus, é uma covardia até, né? Então, irmãos, no capítulo 7, 37, o Senhor disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Puxa, você podia imaginar, é o último dia, é o grande dia da festa. Eu acho que não faltava nada, nem comida, nem bebida, era grande dia da festa, não é verdade? Mas o Jesus parece que viu neles, está todo mundo sedento, não é? Então Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso significa que a água do mundo não te sacia jamais. Pode tirar cavalinho da chuva, não vai te saciar, não vai te dar satisfação.
Então o Senhor estava exclamando, exclamar é gritar mesmo, tá? A Bíblia é mais educada, colocar assim, exclamou, né? Mas o Senhor deu um grito bem forte: se alguém tem sede, venha a mim e beba! Aí ele, no 38, vem uma explicação. Quem crê, ainda o Senhor fala, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você compara esse versículo com capítulo 4:14, lá diz assim, né, dentro dela colocarei uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas aqui não é somente para si, não é? Agora essa aqui é para dispensar. É para dispensar. Eu pergunto a todos aqui: vocês creem no Senhor Jesus? Amém. Se vocês creem, então, como diz a Escritura, que é a palavra de Deus, que do seu interior fluirão rios de água viva. Então você passa de receptor dessa graça para dispensador dessa graça. Amém, irmãos? Amém. Então todos nós temos condições para fluir essa água da graça. Amém. Não importa quem seja, né? Nós temos que dispensar essa graça para onde nós estivermos, né? Nós temos hoje, graças ao Senhor. Posso orar por você? Posso orar por você? Em todo lugar que você vai, na farmácia, na padaria, aonde mais, supermercado, posto de gasolina, amém, posto de gasolina, restaurante, né? E aí, médico, né? Médico também. Pedágio é por pouco tempo, né? Mas, irmãos, mas dá também. Dá? Prega evangelho dinâmico. Amém? Invoca comigo, ó Senhor Jesus. Não é verdade? Aonde? É isso, não é? Então, irmãos, isso daí nós podemos dispensar essa graça para os outros. E o versículo 39 dá uma explicação. Agora sim, agora é uma explicação. Isso lhe diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, essa explicação é a seguinte: o Senhor Jesus falou que do seu interior fluirão rio de água viva, mas quando o Senhor falou essa palavra, ele estava em carne ainda. Então aqui significa que ele teria que passar por um processo, passar pelo processo da morte, passar pelo processo da ressurreição, passar por outro processo que é glorificação, e daí ele se tornar o Espírito. Aí hoje esse Espírito é o ribeiro, está aí ao alcance de todos nós, está acessível a todos nós. Aleluia! Não só acessível, como disponível. Ó Senhor Jesus, né? Então, irmãos, mas então, quando, né? Aqui disse, Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então vamos ver João 14. Vamos para João 14. Aqui os discípulos estavam tristes porque o Senhor dizia que ia deixar eles, tal, né? Eles ficaram bastante preocupados. E aí versículo 1 disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Amém. Aleluia, que palavra de conforto, né? Vamos crer, irmãos, vamos crer na palavra de Deus. E aí ele começa falando assim, tal, versículo 2, eu posso pular. Na versículo 2, vai. Na casa de meu pai há muitas moradas,
Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí, muita gente pensa que Deus está construindo uma casa para mim. E eu vou orar para Deus, Senhor, me dá uma casa de 3 cômodos, 3 quartos, com 3 banheiros. E outro diz, não, Senhor, quero de 5 quartos. Não é essa casa física, amém? Aí eu quero a casa recoberta de ouro. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor fala assim no versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor diz que eu vou, esse voo é a ida dele, na morte e ressurreição, mas voltarei. Esse voltar não é a segunda vinda de Cristo. Muitos cristãos confundem, dizendo que esse voltar do Senhor será na segunda vinda dele. Não, o Senhor na verdade já voltou. Voltou em espírito. Aleluia. Então quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu pergunto, onde que o Senhor estava? Ele dizia, onde eu estou? Amém. Estava no Pai. Preparar lugar é preparar lugar no Pai. Esse lugar não é físico, esse lugar é uma pessoa. É o Pai. Aleluia. Ó Senhor Jesus, né? Amém. Aí, e versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí pronto, abandonou tudo, né? Aí o 5, o Tomé disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tá todo mundo confuso ali, né? Todo mundo assim, sem saber o que o Senhor queria dizer. Tá voando, todo mundo voando. Aí, irmãos, olha que bacana, no versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Então, os discípulos devem ter perguntado, e como vamos até o Pai? Como? E o Senhor disse que está olhando para mim. Eu sou o caminho. Eu sou aquele acesso que vocês perderam no Jardim do Éden. Agora estamos recuperando esse acesso. Amém? Graças ao Senhor. Esse acesso existe. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade já dissemos que é justiça e santidade. E a vida é a própria vida de Deus crescendo em nós. Você quer crescer em vida? Amém. Então Deus é a vida. Vamos crescer nele, né? É isso. Eu acho que é isso por enquanto, né? Então, Senhor Jesus, Ele é o canal. Ele é o acesso para o Pai, para essa tanto você chama de manancial profundo, como as bênçãos, toda a sorte de bênção espiritual e celestial nas regiões celestiais. Você agora tem acesso. Ó Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Vamos para versículo Efésios capítulo 3. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Aqui ele fala assim: para que segundo a riqueza da sua glória
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior. E o 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, né? Bom, aqui fala de uma condição que nós precisamos ter, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mas mediante o seu Espírito no homem interior. Então aqui o Espírito tem um papel importante, porque esse Espírito age para fortalecer no homem interior. Então agora tem, né, o homem interior. Se tem o homem interior, tem também o homem exterior. Qual a diferença entre os dois? O homem exterior é formado por alma, 3 partes da alma, né, tal. E só que quem domina é a própria alma. Lembra do Efésios capítulo 2? Nos próprios pensamentos, andando no curso deste mundo. Então faz o que dá na telha. O que ele achou bom, vou fazer. Mas, irmãos, se você quiser andar no homem interior, e Deus quer que você ande no homem interior, porque essa é uma condição para Deus poder encher você. Amém? Encher você de realidade. Amém. Então aqui no versículo, mediante o seu Espírito no homem interior. O que é o homem interior? O homem interior, né? O homem interior é o Espírito que domina a alma. No versículo seguinte, é importante para a gente entender. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então aqui, como fortalecer o homem interior? É habitar Cristo. Amém? O homem exterior não tem esse Cristo, mas o homem interior tem Cristo e fazê-lo habitar em nosso coração. Agora ficou mais fácil para entender. Coração é a parte do espírito, que é a consciência, mais 3 partes da alma, que é mente, emoção, vontade. Então a função da consciência como a parte do espírito é poder dominar as 3 partes da alma. Se conseguir isso, então esse é o homem interior. Mas o Senhor aqui quer nos encorajar, porque Ele quer habitar no nosso coração. Ele quer principalmente no nosso espírito regenerado. Nós temos Ele, mas onde Ele está? Nós temos almas com 3 grandes cômodos, grandes espaços, né? 3 quartos enormes, né? E aí a gente deixa só Deus no espírito, no espírito humano, e fala para o Senhor: Senhor, fica aí, tá? Não saia daqui. Deixa eu fazer o que eu quero. Não vem me atrapalhar. Eu tenho minha liberdade. Não é? Mas enquanto se fizer isso, o Senhor não vai habitar no seu coração. E Ele pede licença para você. Posso entrar? Posso aprofundar um pouquinho aqui? Posso caminhar um pouco? Posso ir para sua cozinha? Estou com sede. Pegar um copo de água ali. E depois o senhor fala assim: você fala, tá, pode, mas o senhor não está satisfeito. O senhor quer? Posso ir no seu quarto? Epa, aí não. Aí tem meus segredos. Tem meus segredinhos, ninguém pode saber. É assim a nossa situação, né? Posso ir no banheiro? Ixi, Senhor, banheiro dá uma bagunça, né? Então, irmãos, vamos abrir-nos para que o Cristo entre em cada quarto do nosso ser. E assim Cristo vai habitar. Habitar significa fazer morada. Não é uma visita.
ficar só algumas horas, vai embora. Deus não quer se sentir um visitante no seu coração. Ele quer ser dono, proprietário, com direito a tudo. Amém? Esse é o homem interior, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados. Mas a melhor tradução seria: para que sejais enchidos até. Enchidos até a plenitude de Deus. Que Deus quer nos encher, mas primeiro passo precisa ganhar nosso coração. Ele precisa fazer a habitação, né, no nosso coração. E aí o propósito dele é que a igreja seja a habitação de Deus no Espírito. Oh Senhor Jesus, aleluia. Aí no Efésios 3, agora terminando esse parênteses, capítulo 3 de Efésios, aqui fala, versículo 1, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então Paulo se tornou esse dispensador da graça, né? Então ele, quando recebeu essa luz do Senhor, ele no caminho por Damasco, ele recebeu aquela grande luz, ele caiu por terra e cegou seus olhos, porque aí naquele momento, a partir daí, ele se tornou um dispensador da graça, porque o Senhor o ganhou. Agora ele é do Senhor. Ele se tornou esse dispensador da graça de Deus. Então, hoje, encargo é esse, irmãos, amados irmãos e irmãs, vamos ser esses dispensadores da graça. Não devemos guardar essa palavra para nós, devemos sair a praticar essa palavra. Isaac Martins, aquele lá do Zacarias 4, do candelabro, tá aí? Ah, então tá bom. Então você vê aí, né, essa figura aí, você tem dois biquinhos lá em cima, que saem das oliveiras, duas oliveiras, e vertem azeite dourado. Mas o intuito é abastecer as 7 lâmpadas do candelabro. Mas ele não faz direto isso. No meio tem um processo. Ele primeiro enche naquela bacia, né, no vaso que chama, ou vasilha. Primeiro enche essa vasilha, tá? E essa vasilha representa a todos aqueles que são dispensadores da graça. Então ali, irmãos, é o CD que o irmão Pedro fala, né? É centro de distribuição. Então o Senhor precisa de muitos distribuidores dessa graça. Amém? Aí sai 7 tubos, um tubo para cada candelabro, para abastecer, né, cada candelabro com a graça. Amém? Então tem versões que falam que até 7 tubos por candelabro. Aí aumenta, né? Senhor Jesus, então, irmãos, queria mostrar para você, através dessa figura, que todos nós somos úteis ao Senhor. Não devemos nos fechar, pelo contrário, devemos deixar fluir o rio da água da vida, o rio da graça. Aleluia. Estou terminando, viu? Tenha um pouco de paciência. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar novamente para Efésios, né? Efésios 3.
19 que eu falei, até ser cheios até, como que é? Sejais enchidos até a toda a plenitude de Deus. Deus deseja encher-nos todo, né? Se a gente tem alguma parte vazia, vácuo, aí por onde penetra o inimigo. Então nós não podemos ter nenhum vácuo no nosso ser. Temos que preencher todo o vácuo. Não pode ter buracos em nós. Então o Senhor deseja encher-nos até a boca, até onde não puder ir mais. Ficamos bem cheinho, né? E também, capítulo 4, versículo 10 também. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nesse quesito, a igreja tem um papel fundamental, porque em Efésios capítulo 1 nos fala que qual é a vontade do mistério de Deus, né? Versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, ele pretende encabeçar todas as coisas. Ele quer nos usar para encabeçar todas as coisas. A igreja primeiro tem esse papel. Por isso a igreja representada pelas igrejas de todas as localidades aqui representadas, essa igreja, né, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, primeiro vai encabeçar em Cristo. Amém. E quando ela encabeça em Cristo, todas as coisas serão encabeçadas em Cristo. Mas nós precisamos ser os primeiros. Mas somos muitos. Por isso, irmãos, na nossa vida pessoal, vamos deixar o Senhor tomar conta do nosso coração, habitar no nosso coração. Amém? Ó Senhor Jesus, encher, né? Aí, vamos agora para a última figura. Isaac, Ezequiel 47. Tá aí? Amém. Isso aqui foi desenho dele, viu? Se você não gostar, fala com ele, não comigo. Então, irmãos, essa graça fluindo em nós, quando a gente tem uma coisa, nós somos canais para fluir essa graça. Amém? E quanto mais fluímos, mais graça vem para nós. Né? Então, por exemplo, os comportores estão o dia inteiro na rua. Imagina quanta graça eles não recebem por dia. E quanta graça eles não fluem por dia. Irmãos, não tem tempo para pensar em outras coisas. Não tem tempo para pensar em vaidade. Deus é verdade. Eles estão mergulhados com a palavra, imersos na palavra. Às vezes saem de manhã imersos na palavra, enche de combustível o seu tanque, tal, né? Sai bravo, bravo não, mas sai forte, né? Fogo nos olhos, amor no peito, justiça nos pés. Eles saem querendo rasgar tudo, né? Aleluia, porque Deus dá autoridade para eles. Mas quanto mais eles fazem isso, irmãos, eu quero dizer que mais graça eles recebem. Amém? Então esse canal não pode parar. Se você diminuir a abertura do canal, a graça, o suprimento da graça também diminui. Não deixa acontecer isso. Deixa sempre fluir livre. Não dê desconto da graça. Deixa fluir livremente. Porque Deus tem a necessidade de alcançar outras pessoas. E os comportores saindo, nós temos testemunhos
miraculosos, milagrosos, vai. Fica mais fácil. Ó Senhor Jesus. Posso contar um só? Tá bom. Aconteceu com o Felipe, viu ali. Felipe, se eu errar, você corrige depois. Né? É do irmão Chá. Posso contar? Dá permissão? Sim. Vamos lá. Então vieram os irmãos do Chile para serem aperfeiçoados, tanto no CEAP como no PAC, né? Então eles ficaram, não sei se foram lá. Na viagem anterior tinham ido no CEAP e agora vieram para a conferência em setembro e decidiram ficar uma semana a mais para serem aperfeiçoados no PAC. Aí foram, né? Aí os irmãos lá, coordenadores e tal, dividiram em grupo. E esse irmão Chá, ele é coreano, natural de Coreia. Ele foi, então, saiu também, né? Saiu na equipe que o Felipe chefiava, né? Chefe, hein? Liderava, né? Aí, então aí no shopping, o Felipe abordou uma moça. Posso orar por você? A moça falou que sim, né? Ela estava disposta, ela quer oração. E aí o irmão Felipe, mais ou menos assim, né? Ó, irmão Chá, faz oração para ela. Aí, irmão Chá, não falo português. Ai, ai, ai. Aí, Felipe, que língua, que idioma que o senhor fala? Fala coreano. Mas o Felipe não desistiu. O Felipe falou assim, então, irmão Chá, então falou para a moça, né? Ele vai orar em coreano para você. Que coisa esquisita, né? Ela falou orar em coreano em você. Tudo bem? Tudo bem. Aí, irmão Tiago começou a orar. Mas irmão Tiago estava no espírito, não é? Liberou o espírito daquela oração em coreano. Mas tocou na moça. Quando terminou a oração, ela estava chorando. E depois o Felipe falou que ela mudou. Estava meio fechadona, agora mudou, ficou alegre, ficou aberta. Até adquiriu um kit de livros. Irmãos, que é isso? Eu não entendo o que é isso, minha cabeça não entende. Mas isso é ação do Espírito. Amém? Cê me lembra até lá no Atos 2, né? Eles falavam, né? No seu próprio idioma, mas outras pessoas entendiam na sua própria língua materna. É um milagre, não é? Você quer experimentar esses milagres? Vai para a comportagem. Tantas coisas sobrenaturais acontecem. Ó Senhor Jesus. Também, para começar, tem que ir para o CEAP, viu? Quem vai para o CEAP aqui? Quem vai? Amém. Mãe Betânia quer ir para o CEAP, olha. Anota o nome dela. E tem outra coisa. Eu falei pro Jurandir que no próximo dia 12 de novembro tá aberto 10 vagas para os irmãos da Zona Leste irem pro PAC. 12 de novembro é um sábado, né? Mas só tem 10, porque o lugar é pequeno, entendeu? Então, quem chegar primeiro os 10. Quer lá, vamos lá, primeiro 10. Ah, Juscelino, ó. Já tem 8? Só tem 8, não, 6. Ah, é? Tá diminuindo. 10 só tem 6 vagas agora. Ah, então 6. Juscelino, que mais? Já 5. Com Juscelino 5. Que mais? Jovens. Ah, o irmão ali, ó. É o irmão Guerra, né? Guerra. Agora são 3. Falta 3. Raimundo!
Amém? Então, sobrando quanto? 5 vagas? Tem 5 vagas ainda. Marquinho. Marquinho lá atrás, ó. Faltam 4 só. Amém. Carlos, amém! 3, tá diminuindo. Faltam 2. José também? Falta 1. Lá no fundo, Joélia. E a outra é? Também. Amém. Também pode ir. Amém. Aleluia. Neia. Amém. Neia. Amém. Joélia e Neia. Amém. Vamos pro PAC. Dia 12, tá? 10 horas da manhã lá no PAC. Depois o Jurandir dá o endereço para vocês. E só que tem que ir com café da manhã bem tomado, viu? Porque vocês vão terminar 2 horas da tarde. Com a programação. Chegando lá, esquenta o espírito, imersão na palavra e tal. Depois é aberto a live para o Dom Pedro, né? Antes vem vários testemunhos. Por exemplo, hoje foi testemunho de Colômbia, né? Bastante testemunho de Colômbia. E muitos também do próprio PAC, né? Depois, acho que depois é que Dom Pedro fala. E aí é muito rico. Terminou. Vamos todo mundo passar para rua. Todo mundo pra rua. Só termina 2 horas da tarde. E ainda termina com o almoço. Eita! Que bom, né? Graças ao Senhor. Hoje foi assim, semana passada também foi. Foi uma alegria, mano. É uma alegria. Irmãos, por que isso? Estou falando que o PAC está tão perto da gente. Se a gente não aproveitá-los, não é? Quando é que vamos ter essa chance? Não é, Carlos? Amém? Ó Senhor Jesus. Mas quem quiser ir extrapolando 10, a gente faz olho grosso. Faz vista grossa. Tá, às 9, né? Não, hoje começou 5. Isso, 9h50. 9h50, né, Daniel? Então é isso aí. Aleluia. Então, irmãos, eu quero finalizar falando do amor de Deus. Tudo isso que nós fazemos é por causa do amor de Deus. O que é amor de Deus? Amar significa se doar. Amém? Quando você ama, você se doa, né? Tem gente que ama, mas cobra de volta, né? Não pode ser assim. Até esse princípio rege o casamento, não é? É se doar, toda hora se doar, não é? E Deus, quando doa, Ele não pede de volta, Ele doa mesmo, né? Irmãos, quem é o doador do universo? É Deus. Amém. Ele é doador universal. Universal. Tudo que você está aqui, você está vivo, é por causa do amor dele. Você está respirando, não está? Oxigênio todo dia não falta, né? Você faz isso, faz aquilo. É Deus que te doou. Amém? Então, irmãos, mas a maior doação de Deus é Ele enviar seu Filho à terra. Vamos ver. Eu não falei do Ezequiel 47, né? Rapaz, pulei disso, mas... Espera aí um pouquinho. Vamos continuar com o amor de Deus aqui. O amor de Deus. João 3,16. Conhecido por todos.
Isso. 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, irmãos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Você pode colocar aqui, doou. Ele doou seu Filho unigênito. Quem é? Só você, só se a irmã aqui, se tiver um só filho, filho único, você doaria para morrer pela humanidade? Mas Deus fez isso. Doou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, tudo que a gente faz é por amor. Qual a motivação dos comportores na rua todos os dias? É o amor. Amor de quem? Amor de Deus. Isso é doação. Ó Senhor Jesus, né? É um exemplo da mãe. Mãe que tem um filho, né? Nasce o filho dela. Para ela, não tem tempo ruim. Mesmo que ela esteja cansada, trabalhou muito, mas à noite, quando o neném acorda, ela tem que cuidar, tem que tem que amamentar. Não pode dizer pro filho, filho, espera aí, hoje eu tô de greve, tá? Não vou dar leite para você não. Pode isso? Isso é por causa do amor. Nossa motivação de fluir a graça de Deus é o amor. Vamos amar o Senhor. Aleluia. E o amor, irmãos, aqui no Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 31. Perdão, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém? Então a gente aprenda isso na vida da igreja. Mais bem-aventurado é dar que receber. Vamos sair pregar o evangelho? Amém. Vamos levar. Posso orar por você? Amém. Vamos mostrar livros para eles, semear livros. Amém? Fazemos isso porque dar é mais bem-aventurado que receber. Amém. Chega de tomar posição de recebimento, só receber, só receber, só receber. Precisamos doar também. Amém. E Deus é essa inspiração maior para nós. Você não está com vontade de sair? Olha para o Senhor. Ele se doou por causa de você. Você tem que ser constrangidos por esse amor. O amor de Cristo nos constrange. Senhor Jesus, amém. Voltando a Ezequiel 47, rapidinho, já termino. No 47 fala que tem uma água que sai debaixo do templo e vai correndo. E tinha um homem com cordel de medir. Então saía assim, venha rasinho, e o homem mediu 1000 côvados, a água dava pelos tornozelo. Então, tornozelo é fácil, eu fico brincando na água, que gostoso e tal. Aí, irmãos, só que esse rio da água da graça não para. Os comportores, eu vejo assim, rapaz, eles são muito bem-aventurados. Porque quanto mais eles dão, mais recebem. E aí, mediu mais 1000. Aí, a água subiu pelos joelhos. Amém? Olha o crescimento de vida, está crescendo. Ó Senhor Jesus, depois mediu mais 1000. Dá por aqui por cintura. Aí você já perde muito da sua liberdade individual. Não é só vontade, já foi, já era, né? Então você luta para até andar dentro de água, né?
Mas, irmãos, essa água não para de subir. O nível da graça não para de subir. Aí sobe, mede mais 1000. E aí você perdeu o chão. Você está flutuando. E aí você tem que nadar. Senão essa água te leva. Amém? Oh, essa é a água do rio da graça. E quando essa água do rio da graça flui, ele entra em você, ele deixa alguns elementos divinos em você. Amém? Ele sedimenta a natureza de Deus que é santa, sedimenta no seu ser a obra redentora de Cristo, também sedimenta você a obra transformadora do Espírito Santo. Amém? Então não é de graça, é de graça você recebe mais. Amém? Então isso aí é um encorajamento para os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém.